Pastor Carvalho Júnior com a igreja neste momento. Vamos receber de pé o homem de Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro da mesma, livro do Gênesis, capítulo 29. Nós vamos ler dois versos, o verso 16 e o verso 17. Primeiro livro do Gênesis, capítulo 29. Obrigado. Verso 16 e 17. Os que acharam, digam: eu achei. Com reverência, vamos ler o verso 16. Verso 16 diz: Labão tinha duas filhas, Leia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Leia tinha olhos fracos, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Os que podem assentar-se, por favor, tome seu assento. Com a ajuda do Espírito Santo e a boa educação dessa igreja, eu gostaria de trazer-lhes uma palavra, consubstanciando-me na biografia de duas mulheres. Na biografia de uma mulher chamada Leia e na biografia de uma mulher chamada Raquel. Evidentemente que eu não vou usar o nome próprio Raquel, nem o nome próprio Leia, pois eu acredito que no nosso meio hajam pessoas que tenham esses nomes. Então eu não vou basear-me na sua história, mas eu vou exaurir algumas lições da biografia de duas mulheres. Uma chamava-se Fadigada e a outra chamava-se Ovelha. Evidentemente que eu estou usando o radical hebraico da palavra Leia. A palavra Leia, no seu radical, significa afadigada, e a palavra Raquel, no seu original, significa ovelha. A Bíblia diz que essas duas mulheres, olhe para mim, eram filhas de um homem muito poderoso, lá das regiões de Harã. Seu nome era Labão. E quando se puxa a genealogia de Labão, nós vamos perceber que Labão, ele era irmão de Rebeca, ele era filho de Betuel, Betuel era neto de Naor, e Naor era irmão de Abraão. Então nós estamos lidando com uma família que não é desconhecida de todos nós, pelo contrário, é uma família que tem a sua origem em Abraão. E quando se estuda a biografia de Leia, e quando se estuda a biografia de Raquel, nós vamos perceber que nessas biografias existem dois tipos de bênçãos. Ou seja, Raquel é a bênção que nós queremos, porém Leia é a bênção que nós precisamos. Quando se estuda a biografia de Raquel, Raquel é a bênção que eu quero, Raquel é a bênção que eu almejo, Raquel é a bênção que eu trabalho por ela. Mas quando se estuda a biografia de Leia, Leia é a bênção que eu preciso. Por quê? Porque uma coisa é aquilo que eu quero, outra coisa é aquilo que eu preciso. Uma coisa é aquilo que eu preciso, outra coisa é aquilo que eu quero. Uma coisa é aquilo que eu quero, outra coisa é aquilo que eu preciso. Se você não der glória a Deus, eu vou ficar aí até amanhã. Uma coisa é aquilo que eu quero, outra coisa é aquilo que eu preciso. Então essa noite eu vim aqui como profeta de Deus para profetizar que Deus não vai te dar o que você quer,
mas Deus vai te dar essa noite o que você precisa receber. Agora escute-me. Essa história, olhe para cá, começa com a fuga de um homem chamado Jacó. O capítulo 29 revela-nos que Jacó, fugindo da ira do seu irmão, ele vai alojar-se lá nas regiões do seu tio. E cansado do intercurso da caminhada, ele para perto de um poço para refazer as suas energias. E a Bíblia diz que surge então uma moça muito bela. A Bíblia fala sobre alguns adjetivos de Raquel. A Bíblia diz que Raquel era bela de rosto, de semblante e de porte. Era uma moça muito bonita. E quando Jacó a vê, diz o texto que ele apaixona-se por ela. Só que naquele tempo, olhe para cá, não se levava uma moça de graça. E eu gostaria muito que esse tempo voltasse para o nosso contexto, porque a gente cria uma filha, a gente faz tudo, paga e forma, aí vem os marmanjões da vida e as levam de graça. Eu conversei com um pastor agora no Paraná, e ele disse assim: pastor Carvalho, eu já fiz uma conta, eu vou gastar aproximadamente 1.600.000 para formar a minha filha. Do dia que a minha filha nasceu até ela receber ali o diploma, eu vou gastar aproximadamente 1.600.000 com ela. Aí eu fiquei pensando que Labão é um homem muito inteligente. Por quê? Porque Jacó, ele enamora-se, afeiçoa-se, apaixona-se por aquela mulher. Aí já o Labão diz: então você quer a Raquel? Então vá trabalhar por ela. Trabalhe 7 anos, e no final dos 7 anos eu a darei. Ora, a Bíblia diz que Jacó vai trabalhar, e trabalha, passa o primeiro, passa o segundo, enfim, terminados os 7 anos, preste atenção, no dia em que Jacó pensava que iria receber aquilo que ele queria, ele não recebeu aquilo que ele queria, mas ele recebeu aquilo que ele precisava. Mas olhe para mim, ele não trabalhou por aquilo que precisava, mas ele trabalhou por aquilo que ele queria. Mas ele não recebeu aquilo que ele queria, ele recebeu aquilo que ele precisava, mas ele não trabalhou por aquilo que ele precisava, ele trabalhou por aquilo que queria. Por quê? Porque Deus conhece o nosso amanhã, Deus conhece o amanhã de Jacó, e tem gente essa noite brigando contra a vontade de Deus. Não, essa noite renda-se à vontade de Deus, porque Deus tem coisas muito melhor e maior para te dar. Jacó, ele toma um susto, porque ele recebeu aquilo que ele precisava, mas ele trabalhou por aquilo que ele queria. Mas Deus, ele conhece o nosso amanhã. E interessante que Jacó então agora vai trabalhar mais 7 anos por aquilo que ele queria. Essa noite eu gostaria de pregar, trazer uma palavra, melhor dizendo, sobre algumas lições de Leia, a bênção que nós precisamos. Essa mulher, ela sofreu tanto. Leia, se nós fôssemos exaurir, aclarar algumas minúcias da sua biografia, era uma mulher que vivia dramas. Por quê? Porque o verso 17, o único adjetivo que a Bíblia fala sobre Leia é que ela tinha olhos fracos. A expressão olhos fracos no hebraico significa que Leia não enxergava direito. Pastor, o senhor está forçando o texto? Não estou. Na cultura lá no tempo de Labão, quem levava os animais para beber água, para alimentar-se, era o filho mais velho. A primogênita na casa de Labão era Leia.
Só que Leia não enxergava direito. Aí Raquel estava fazendo o trabalho que era de Leia, pois aquele trabalho não era de Raquel, aquele trabalho era de Leia. Mas como Leia tinha olhos fracos, ela não poderia enxergar. Aí quando li isso aqui, eu louvei a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é justo. Porque o nosso Deus é justo. Não, se tu não der glória a Deus, eu não saio da justiça. O nosso Deus é justo. Por que que o nosso Deus é justo? Porque Leia parece que vai morrer à margem da história, não é? Mas Deus é justo. Alguém diz: Leia acabou, mas Deus é justo. Leia não enxerga direito, mas Deus é justo. Leia está abandonada dentro de casa, mas Deus é justo. Deus é justo. Ô glória! Vai doer só um pouquinho essa palavra, mas se você estiver bem com Deus, você vai ficar numa boa aí, ok? Então vamos estudar de forma lacônica algumas lições, porque Leia é a bênção que precisamos. A primeira lição, leia comigo o verso 31 do capítulo 29. Vamos, irmão, Bíblia? Abre Bíblia de novo, irmão. Vamos abrir a Bíblia. Isso, Bíblia, vamos, Bíblia. Eu não sei pregar de outra forma, viu, gente? Gênesis 29, verso 31. Primeira lição diz assim: vendo o Senhor que Leia era desprezada, fale bem forte, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Olhe para cá. O verbo ver, vendo o Senhor. O verbo ver na nossa língua, significa enxergar. Só que a Bíblia, ela não foi escrita na nossa língua, ela foi escrita no hebraico. E o verbo ver no hebraico é muito mais do que enxergar. O verbo ver no hebraico é sentir. Ver sentindo, ver observando, ver sentindo. A Bíblia diz: via o Senhor, olhe para mim, o que Leia sentia. Leia era humilhada, então o Senhor sentia isso. Todas as vezes que Leia era rechachada, humilhada, todas as vezes que Leia era colocada no canto, o Senhor sentia, porque Ele toma as nossas dores. Oh glória! Eita! Todas as vezes que um crente fiel é humilhado, o Senhor sente. Todas as vezes que você é humilhada, o Senhor sente. Todas as vezes que você é ferida, o Senhor sente, Ele vê, Ele vê. Então você acha que Deus não está vendo a sua humilhação? Ele está. Você acha que Deus não está sentindo as pedradas quando te jogam, te ofendem? Ele está sentindo, Ele está vendo. E Ele sentiu tanto as dores, que Ele vai agir. Como vai agir? Ele vai abrir a madre de Leia, porém a madre de Raquel era estéril. Os que estão anotando, a primeira lição, eu sem binóculo, olha, depois que a gente completa 22 anos é tão difícil. A primeira lição é que Leia é a bênção que precisamos, porque essa bênção é uma bênção que gera. Se tu não der glória a Deus, eu não vou parar de gerar aqui, hein? Que gera. Pastor Carvalho Júnior, mas eu quero a bênção chamada Raquel. Essa bênção é estéril. Ela não vai atingir ninguém. Só você vai alegrar-se com ela. Mas a bênção que você precisa, ela vai atingir você, a sua casa,
seus filhos, seus netos. Esse negócio de bênção una é conversa fiada. E eu estou por aqui, olha, eu tô ficando careca, eu já estou com muito cabelo branco, eu sou mais chato do que há 10 anos atrás, a Célia sabe disso, eu estou ficando mais chato mesmo. Mas eu estou por aqui, eu não suporto mais certos hinos que se cantam na igreja, hinos ameaçadores, que Deus vai matar todo mundo para abençoar uma pessoa, é mentira. Que Deus vai colocar no pódio, aí nós vamos ficar lá embaixo com a mão na mão, é outra mão na boca, é outra mentira. Se essas pessoas estão recebendo a bênção chamada Raquel, só que essa bênção chamada Raquel, ela é estéril, só abençoa mas a bênção chamada Leia, ela gera, ela atinge você, ela atinge sua família, ela atinge seus filhos, ela atinge seus netos, ela atinge teus vizinhos, ela atinge os teus amigos de trabalho. É a bênção que gera. Pega na mão do teu irmão aí, porque eu estou sentindo Deus aqui. Pega na mão do teu irmão e educadamente aperta até ele falar ai. Diga para ele: Deus vai te dar a bênção que gera. Através da sua vida, a sua família será salva. Através da sua vida, seu marido será salvo. Através da sua vida, a sua esposa será salva. Através da sua vida, os que trabalham contigo serão salvos. É a bênção que gera. Aonde já se viu que Deus vai matar? Não, os hinos que faz sucesso na igreja hoje, que Deus vai matar. É mentira, é mentira. É mentira, porque Deus tem compromisso contigo também. É mentira, porque se o teu inimigo se converter, Deus passa a ter compromisso com ele também. Deus vai te abençoar, mas vai abençoar o teu irmão do banco aí. Deus vai te abençoar, mas vai abençoar a tua casa. Gera. E eles ficam tão irados comigo, meu Deus. Coloca no YouTube essa mensagem aí. Pode botar banta bala aí. Mais um, menos um não faz diferença nenhuma. Diga comigo: bênção que gera. Agora vamos ler 34 e 35 de Gênesis. Vamos, Bíblia. Uma outra lição sobre essa bênção chamada Leia. Verso 34 diz: outra vez concebeu Leia e deu à luz a um filho e disse: agora dessa vez se unirá meu marido comigo, porque lhe dei 3 filhos, e lhe chamou Levi. De novo, olha como é que ela gera. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: essa vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Olhe para cá, estamos conversando. Vem cá, vem cá, vem cá. Diga: bênção que gera. Agora escute, só me escute, preste atenção. A segunda lição é que Deus abriu a madre dessa mulher e ela passou a gerar. Então ela gera alguns filhos, entre os quais 2 precisam ser destacados. Está grávida, chega o dia de dar à luz, nasce. Como é que vai chamar esse gurizinho, irmã Leia? Esse vai se chamar Levi. Olha que coisa. Aí o Levi, ele vai crescer, vai casar e tornar-se-á uma tribo. Diga comigo: tribo de Levi.
Dos 12 filhos de Jacó, que constitui todo o processo que nós chamamos de judeus, esse processo todo, lá do céu Deus olha e diz: eu quero um filho, uma tribo, e essa tribo não vai colher, não vai plantar, não vai trabalhar, vai viver do altar e sobre o altar. Aí Deus, porque a escolha é dele, ele escolhe quem quer, lá de cima escolhe a tribo de Levi. Os levitas não iriam trabalhar, iriam ter a responsabilidade de conduzir as 11 tribos para uma adoração. Antes do nascimento de Levi, na Bíblia, a adoração era meio escassa. Depois que nasce Levi, vem o sumo sacerdote, vem os sacerdotes. É de Levi que implanta-se o tabernáculo. Antes de Levi não tinha Santo dos Santos, lugar santíssimo. Antes de Levi não tinha pia, não tinha altar de bronze, não tinha nada. Depois de Levi, Deus estabelece um processo de adoração na Bíblia. Só que ele olha para a míope, ele olha para a feiozinha. Não é pejorativo, é apenas uma questão de palavras. Olha para aquela rechachada, humilhada, menosprezada, e diz: da tua vida, das tuas entranhas, eu vou constituir pastores, levitas, adoradores, sacerdotes, sumos sacerdotes. Já era para você ter dado glória a Deus lá nos levitas, mas tudo bem. É da tua casa, Leia, que eu vou chamar os pastores, os cantores, os adoradores. É de Leia que vai sair um dos maiores pastores da Bíblia Sagrada, chamado Moisés, filho de Leia. É de Leia que sai o primeiro sumo sacerdote, chamado Arão. É de Leia que sairão os homens que vão entrar no lugar santo dos santos e aspergir o sangue na tampa da arca, chamada propiciatório. Eu quero dizer uma palavra aqui, e quem vive do altar tem que dar glória a Deus essa noite. Nós somos filhos de Leia, porque Deus nos gerou através desta mulher. Olhe para cá, todos nós que